Aleluia. Aplaude o Senhor Jesus com a maior força que você puder, porque é tudo por Ele, para Ele e com Ele o Senhor está aqui. Amém? Amém? Eita glória, gosta assim. Podem se sentar. Enquanto você se senta, vai abrindo aí, por gentileza, a palavra do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 13. Interessante que eu dei uma palavra muito parecida com essa 3 anos atrás. Eu não costumo sempre ministrar as mesmas coisas. Tipo, eu ministro e tá, fica lá, foi para aquele dia. E engraçado, Patrick, que quando eu fui olhar a ministração, eu tinha pedido para você cantar essa música no início. Aí eu disse, eu vou pedir a Patrick para cantar de novo. Aí depois, vou pedir não, a hora, né, vai atrasar. Aí quando eu chego, pouco tempo depois está Arnaldo cantando. Eu disse, eita Jesus, já entendi, pai. Que é isso? Se a gente não obedece de imediato, a gente obedece de qualquer jeito. Amém? Então foi tudo preparado por Ele. Eu glorifico a Deus por essa igreja, porque é o Espírito Santo quem conduz ela. Amém? Então Mateus capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 13. E o tema da palavra de hoje é o tema do Princess. Que o fogo não se apague. E em nome de Jesus, quem chegou aqui queimando, vai sair queimando muito mais. E transbordando para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Deu tempo todo mundo abrir? Amém ou misericórdia? Amém. Eita povo bonito que vai para PG. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Na sua Bíblia tem dizendo todas ou algumas? Me ajuda aí. Todas. Ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas, estavam ela mencionou isso aqui no louvor. Que nós devemos estarmos preparadas. Deixa eu voltar. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pai, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigada pela palavra que transforma, pela palavra que liberta, pela palavra que está escrita, que vem direto do Teu coração, Pai, e é Tua. Muito obrigada pela presença Tua manifesta aqui neste lugar. Pelo Teu Espírito Santo que para aqui neste lugar, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, todas nós possamos sair daqui deste Espírito, Senhor. Onde quer que nós estejamos, que possamos levar a Jesus. Que da minha boca não venha sair o meu querer, aquilo que eu desejo, as minhas palavras, mas venha sair direto aquilo que o Senhor deseja para transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então hoje, nós iremos falar da parábola das 10 virgens. E quando nós vamos estudar a história, eu gosto muito de estudar história, eu não sou historiadora, mas eu gosto muito de estudar histórias. Então eu não me contento apenas, não que não seja importante, entenda bem em nome de Jesus que eu vou dizer, para o que eu leio na Bíblia. Eu procuro a história para poder entender do que a Bíblia está tentando me revelar. Então quando a gente vai ler essa história, nós vemos que essas virgens, elas representam a mim e a você, diga amém. Amém?
O Senhor, Ele está vindo buscar a noiva. E quem é a noiva? É a igreja. A noiva é a igreja do Senhor. E nós, como essas 10 virgens, nós somos as damas de companhia. As virgens que preparam e iluminam o caminho para a vinda do Pai, para a vinda do Senhor. E hoje eu tenho um convite muito especial para você, minha irmã. Não deixe, em nome de Jesus, a sua lamparina apagar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se você chegou com um pouquinho de óleo na vasilha, na lamparina. Se você chegou com 0 óleo na lamparina. Se você chegou com a reserva de óleo na lamparina, mas o pavio estava apagado. Eu não sei como você chegou, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você for sensível ao que Deus está falando a mim e a você nessa noite, nós iremos sair daqui transbordando de óleo. Nós iremos sair daqui com os nossos pavios acesos para a honra e glória dEle. E nós lemos uma parte do sermão que foi proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. E nesse monte, Jesus, ele contou várias parábolas sobre a importância de estarmos preparados para o seu retorno. E quando a gente volta um pouquinho à Bíblia, nós lemos o capítulo 25. E quando a gente volta para o capítulo 24, Jesus, ele nos deixa instruções sobre a sua vinda, que a sua vinda seria repentina. E para não ficar nas minhas palavras, em Mateus, capítulo 24, se você puder, apenas anota, versículo 42 e 44. Jesus, ele vai nos falar que a sua vinda seria inesperada. E eu preciso te fazer uma pergunta antes de lermos esse versículo. Se eu e você pudesse imaginarmos Jesus voltando agora, nesse exato momento, eu quero te fazer uma pergunta. Essa notícia daria a mim e a você paz? Ou essa notícia nos assustaria? Nos deixaria desesperadas? Espero que, em nome de Jesus, todas tenham ficado em paz. Porque as que não ficaram, ainda é tempo de você ser cheia e estar preparada para a volta dele, em nome de Jesus. Em Mateus 24, 42 ao 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aí ele ainda vai nos falar, ainda no capítulo 24, nos versículos 45 ao 51, que nós precisamos ter um estilo de vida fiel e obediente enquanto esperamos por Ele. E para não ficar nas minhas palavras, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer aqui, minha irmã, porque muitas vezes eu acredito que desde criança que nós escutamos que a vinda de Jesus está perto. Quem aqui já escutou essa frase? O Senhor está voltando. Desde criança eu escuto, eu vejo, existem adesivos de carro, existem paredes pintadas na casa de muitos crentes. E existem as irmãs fervorosas, a do Wi-Fi, que sempre faz dessa frase clichê: o Senhor está voltando. Isso é uma realidade. Só que muitas vezes a gente pega e fala, sabe o quê? Ah, mas desde criança eu escuto isso. Ah, mas eu já tenho 37 anos e o Senhor não voltou ainda. Então eu posso seguir a vida do meu jeito, como eu quero, da minha forma. Porque se o Senhor demorou, se não chegou até agora, Ele não vai chegar amanhã.
Aí eu quero te perguntar, e se o Senhor chegar hoje? A Bíblia nos diz que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas que a gente precisa estar preparada. Então eu creio, minha irmã, que o dia é hoje. Se a gente não estava preparada ainda, nós vamos sair daqui entendendo que dia após dia nós iremos colocar óleo na nossa lamparina, em nome de Jesus. E eu creio que nesta noite as lamparinas que estavam apagadas serão acesas em nome de Jesus. Eu creio que as que estavam acesas, mas estavam com pouco azeite, o azeite será reabastecido em nome de Jesus. E eu também creio que as que já tinham azeite, estavam com a lamparina acesa, em nome de Jesus, sairão daqui transbordando para reabastecer mais e mais e mais e mais. E essa parábola das 10 virgens, ela é encontrada apenas em Mateus. Você pode ler aí os evangelhos, nenhum deles, além de Mateus, relatou essa parábola. E Jesus, ele conta essa parábola dias antes de sua crucificação, ou seja, Jesus estava preparando os discípulos e a sua igreja. E nela, ele cita o exemplo da preparação para o casamento. Ele nos ensina que através dela, devemos estar preparados a todo o tempo. E o momento do casamento na Palestina, na época de Jesus e até hoje, ainda é um momento de grande festividade. É o momento mais esperado por todo aquele povo, por todas aquelas pessoas. É quando o noivo vem buscar a noiva para a casa do pai dele. Eu não sei se você entendeu essa frase. É quando o noivo vai buscar a noiva para a casa do pai dele. E a chegada do noivo, minha irmã, poderia ser a qualquer momento. A noiva, após ela ter um acordo legal, ela deveria estar sempre preparada. Ela deveria estar sempre bem vestida, tomada banho, cheirosa, sem sujeira, sem mácula, sem manchas. Eu creio que algumas pessoas já começaram a entender. Então a noiva, ela precisava estar preparada para esse momento. Porque a qualquer momento o noivo poderia vir buscar a noiva. E no costume matrimonial daquele tempo, haviam 3 acontecimentos principais. E o primeiro acontecimento principal era o acordo legal, feito pelos pais da noiva, que se chamava uma documentação Ketubá. Por gentileza, se puder colocar aqui a foto do Ketubá. É do ofício. É um papel, isso. Isso aqui é um Ketubá. Aqui era um acordo legal feito pelos pais. Normalmente, naquela época, os casamentos eram arranjados. Não era como a gente conhece aqui no Brasil, que a gente se apaixona pelo nosso namorado, pelo nosso noivo, e a gente quer casar. Não, naquela época eram os pais que escolhiam um casamento. E após escolher, eles faziam esse acordo legal, que era um contrato de casamento judaico, que é esse aqui que vocês estão vendo. E nesse contrato detalhava os direitos e os deveres do noivo com a noiva. Estabelecia obrigações financeiras para poder proteger a noiva em caso de divórcio ou de viuvez. E esse documento, após assinado, ele ficava fixado em algum lugar da casa da noiva, para que a noiva pudesse sempre ver que aquele acordo legal havia feito. E o que acontecia, pastora, depois do acordo legal? Após estar na parede dela, a todo tempo e todo dia a noiva tinha que estar preparada. E deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Ketubá já foi feito. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele deu essa assinatura legal. A crucificação é algo para a gente trazer à memória, para entender o amor mensurável que Deus tem por mim e por você. E que após entregarmos a nossa vida a Ele, nós temos um acordo legal com Ele. E a todo tempo nós precisamos estarmos preparadas.
Eu falei que eram 3. Aí o segundo, após esse acordo legal, existia uma procissão. Só que não era procissão com imagens, em nome de Jesus. Era uma procissão que ia até a casa da noiva. O noivo ia com seus convidados. Não era que nem nós estamos acostumados aos convidados irem para a recepção ou para o lugar onde vai ter a cerimônia religiosa e esperar chegar os noivos. Não. A noiva ficava preparada em casa e essa procissão, que eram os convidados, seguia com o noivo para a casa da noiva. E após isso, após chegar lá na casa da noiva, encontrar a noiva preparada, pronta, existiu o retorno. Essas pessoas retornavam em grupo à casa do noivo. Elas já iam festejando no caminho, porque elas estavam indo na casa do noivo, onde estava sendo preparada uma festa, onde existia um banquete. É tudo muito espiritual. Então vai se ligando aí no céu. Então esse pessoal ia festejando com a noiva, até chegar à casa do pai do noivo, que estava preparada uma festa e um banquete. Então existiam, vamos lembrar comigo, 3 etapas. A primeira era o ketubá. Pode tirar, obrigada. A primeira era o ketubá, que existia assinatura legal. A segunda era a procissão dos convidados até a casa da noiva. E a terceira era o retorno até a casa do noivo. Iam todos juntos festejando. E normalmente, o noivo e o seu grupo seguiam a casa da noiva, onde a noiva estava aguardando com as 10 virgens. E naquela época, as 10 virgens eram as damas de companhia da noiva. Por isso que eu falei a você, porque por muito tempo, deixa eu te dizer uma coisa, eu já ouvi ministrações errôneas sobre isso. Assim como em algum momento da minha vida eu até preguei. Porque eu achava que nós éramos a noiva. Nós somos aquelas que preparam o caminho, que deixa a lamparina acesa, que ilumina até a chegada dele, para ele vir buscar a noiva. E consequentemente, quando ele vem buscar a noiva, todas nós entramos na festa e participamos do banquete. Então não, a noiva é a igreja. E sim, as 10 virgens eram as damas de companhia, misericórdia. Eram as pessoas que eram confiadas a cuidar da noiva, a deixar a lamparina acesa para iluminar o caminho da noiva, a deixar a noiva vigilante, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. Era o costume entre os judeus que o noivo chegasse à noite na casa da noiva. Antes, as damas de companhia estavam ali o tempo todo cuidando dela. E eu repito mais uma vez, você já entendeu que essa dama sou eu e você? Que o nosso papel é cuidarmos da igreja do Senhor, porque Ele vem? O noivo vem? E quando a chegada do noivo era anunciada, essas moças que eram as 10 virgens, elas saíam com lâmpadas para iluminar o caminho até a casa da comemoração. Coloca, por favor, Bela, a foto das virgens. Quantas virgens tem aqui? Quantas? 5. Eu gosto muito de usar a linguagem figurativa, porque a gente assimila melhor o que está sendo falado. Sabe por que aqui tem 5? Sabe o que é esse potinho aqui? No cinto delas, amarrado à cintura, era o óleo extra que elas carregavam, caso por acaso a lamparina apagasse. Você entendeu? Então, ao anoitecer, essas virgens, só que todas,
deveriam estar com as lamparinas acesas. Elas deveriam ter sua lâmpada e uma vasilha de azeite extra para reposição. Que era esse negocinho aí pendurado, não era um chocalho não. Era onde elas armazenavam o azeite extra. Por que elas faziam isso? Porque elas consideravam que o tempo da chegada de Jesus, do noivo, era incerto. E sempre que anoitecia, elas deveriam deixar lamparinas acesas. E as 5 virgens prudentes, infelizmente, as imprudentes não estavam. E quando o noivo chega de repente à meia-noite, sim ou não, porque a minha palavra, a minha não, né? A palavra do Senhor, que está no meu iPad, diz que ele chegou à meia-noite. A sua também? A gente leu. Diz que ele chegou à meia-noite. E normalmente esse horário de meia-noite, com exceção de mim, de Vivi, que costuma dormir de madrugada, é um horário que a gente está mais vulnerável. Que a gente está mais à vontade na nossa casa. Que a gente pensa que, não, vou dormir, vou descansar, que está tudo certo, amanhã é um novo dia. Aí, em um momento de despreparo das virgens imprudentes, naquele momento veio a público o despreparo delas. Pastora, mas como foi que veio a público? Porque as lamparinas apagaram. E elas foram proibidas de entrar na festa de casamento. A mensagem de Jesus é clara, minha irmã. A sua vinda, assim como a do noivo na parábola, pode até demorar. Como pode estar mais perto do que a gente possa imaginar. Todas nós devemos estar continuamente preparadas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Eu acabei de ver que aqui na nossa igreja tem Laura, que está gestante. Há quantos meses, Laura? 5? 6. Laura está com 6 meses de gestação. Tem alguém que esteja com maior tempo de gestação, além de Laura? Acredito que não, né? Vou dar um exemplo. Laura, eu sei que não é o tempo ainda, mas quando você chegar aos 8, 9 meses, você vai estar preparada para a sua bolsa, que ela pode ser rompida a qualquer momento? Sim ou não? Sim. Só que quando a bolsa de Laura estourar, vai ter algum aviso dizendo assim, eita, agora é a hora da bolsa estourar, vai ter? Não. Pode acontecer a qualquer momento, não é verdade? Só que Laura vai estar preparada. E como é que Laura vai estar preparada? Laura sabendo que a bolsa dela, a bolsa materna, pode ser rompida a qualquer momento. Ela com certeza, se não já preparou, ela vai preparar a bolsinha, a roupinha da saída da maternidade. Aí vai lavar a roupinha com sabão de coco. Aí vai passar bem bonitinha. Aí vai preparar o quarto. Aí vai decorar. Aí vai deixar tudo prontinho, sim ou não? Porque a hora que a bolsa dela romper, ela não vai saber. Nem o dia, nem a hora que isso vai acontecer. Só que quando acontecer, vai estar tudo preparado. Você está entendendo isso? Que é um exemplo bíblico. Que a vinda do Senhor é incerta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui a um ano. Só que a gente precisa estar assim como uma mãe, com tudo preparado. Porque quando ele voltar, meu irmão e minha irmã, é um momento de alegria.
É o momento de a gente ir com Ele. Não vai dar tempo não. Eita, peraí, deixa eu só pegar essa roupinha aqui. Eita, não lavei. Duvido. Uma mãe que vai dar a luz, chegar no dia que a bolsa romper, não tem nada preparado. Somente as que estiverem preparadas para a vinda de Jesus entrarão no reino de Deus. E para te consolar, deixa eu dizer uma coisa. Eu só estava apenas na introdução. Vai ser vigília não, viu? Acalma teu coração aí. Mas eu precisava fazer com que você entendesse o que Jesus estava falando nessa parábola. Porque muitas vezes a gente lê os exemplos de Jesus, as parábolas de Jesus, e a gente não se atenta aos detalhes, às revelações dela. Então é importante, minha irmã, deixa eu te dar uma dica, quando você for ler a palavra do Senhor, em primeiro lugar você ora, pedindo a Deus para abrir seu entendimento. Pedindo para que o Espírito Santo possa te conduzir ao que Deus quer falar com você sobre aquela passagem, sobre aquele capítulo, sobre aquele livro. Só que, como eu falei, não te contenta apenas com o que você está lendo, não, porque a gente não pode ler sem entendimento. Assim como eu disse a você, para você louvar novamente essa música, e em um momento eu disse assim, adora e louva com entendimento. Porque muitas vezes a gente está aqui adorando a Deus, louvando, e a gente nem entende o que é que a gente está louvando. O que é que a gente está adorando. Então, tudo que a gente for fazer em nossa vida, a gente precisa fazer com entendimento. E, em primeiro lugar, com essa parábola das 10 virgens, a gente entende que as aparências enganam. As 10 eram virgens, sim ou não? As 10 possuíam lâmpadas, sim ou não? As 10 saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas, sim ou não? Sim, porque as lâmpadas apagaram depois. Só que nesse momento, talvez, humanamente falando, fosse praticamente impossível separar essas mulheres. Pois aparentemente elas eram idênticas. Todas eram virgens, todas possuíam lâmpadas, todas estavam com as lamparinas acesas. Nós tínhamos como saber quem era prudente ou imprudente? Não. Do mesmo modo, eu preciso te dizer nessa noite, é muito difícil separar as que foram chamadas das que serão escolhidas. Eu não queria que fosse uma palavra dura. Afinal, o último príncipe. Só que pensa aí comigo. Tudo é permissão de Deus. É o último príncipe. Nós vamos ter outros cultos na nossa igreja para a honra e glória do Senhor. E estaremos em todos, em nome de Jesus. Só que a nossa vida, minha irmã, não pode se resumir apenas nisso. É muito bom a gente estar aqui, ó, juntinha. O fogo acende. E como eu disse, eu cheguei aqui queimando, minha irmã. Uma pessoa que chegou com o cabelo, ó, todo partido. Meu Deus do céu. Eu digo, agora é que eu queimo mesmo. Só que a nossa vida não pode ser resumida apenas hoje. Para quando a gente voltar para o próximo Príncipes do ano que vem, nós possamos chegar aqui todas queimando e com a lamparina ainda acesa. Nós podemos frequentarmos as mesmas igrejas, ouvir os mesmos sermões, cantarmos os mesmos louvores. Alguns de nós podemos até nos destacarmos, entre aspas, e acabar fazendo grandes prodígios em nome de Jesus. Muitas de nós podemos até orar fervorosamente, podemos pregar eloquentemente, muito melhor que eu, que eu tenho um trava-línguazinho que misericórdia. Muitas de nós podemos curar doentes, expulsar demônios, dizer, levar o nome de Jesus. Porque eu creio que o nome de Jesus ele tem poder. E sim, quando a gente tem fé para usar o nome de Jesus, Ele vai usar qualquer pessoa. Porque é o nome dele, não é o nosso. É quem Ele é, não quem nós somos. E muitas de nós podemos fazer tudo isso enganando a homens e a nós mesmas.
mas a gente não engana Deus. Aquelas virgens estavam aparentemente todas iguais. Só que 5 delas eram imprudentes. E em Mateus, capítulo 7, versículo 23, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele usou com essas virgens imprudentes. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Que em nome de Jesus esteja repreendido. Que quando Jesus voltar, a gente possa celebrar com Ele e comer do banquete dEle. Que a gente não possa ouvir isso do noivo que não nos conhece. E eu preciso te dizer, minha irmã, é o que está dentro da lâmpada o que mais importa. Você percebeu que todas essas virgens levaram suas lâmpadas ao encontro do noivo? Todas elas pareciam iguais. Quando a gente vai para um casamento, que a gente é convidado para um casamento, tem as damas de honra. E quando elas não estão todas iguais, com o mesmo vestido, a mesma paleta de cor, elas podem até estar com vestidos de modelos diferentes, mas pelo menos com a mesma paleta de cor. É sim ou não? E ali naquele casamento a gente consegue identificar quem são aquelas damas de honra daquele casamento, daquela noiva. Porque aparentemente são todas iguais. A gente poderia até afirmar que essas virgens estavam preparadas para a chegada do noivo. Só que eu preciso te dizer que ter uma lâmpada não era o suficiente. Sem óleo, a lâmpada era praticamente inútil. Ela poderia ser ao menos um objeto de decoração. Coloca por gentileza, Bela, as fotos das lamparinas. Aqui, nós temos algumas imagens de lamparinas. Essa lamparina aqui, o pavio dela está até aceso. Só que não dá para a gente ver o óleo. Possivelmente o óleo estava muito baixo. E a qualquer momento, essa lamparina poderia se apagar. Pode passar. Aqui, basicamente, é a mesma imagem. O que muda é só o design. Percebe que uma é diferente da outra, mas também está com o pavio aceso e não dá para ver o óleo. Pode passar. Essa aqui é uma mais requintada, mais decorada. Só que ela está sem o pavio e está sem o óleo. Possivelmente estava literalmente vazia. Pode passar? E essa aqui, pode ser como você chegou aqui, nesta noite. O pavio pode até ter apagado, mas existia um óleo reserva. O óleo estava aqui dentro. E a qualquer momento esse pavio ele poderia ser aceso. Se tiver mais alguma, pode passar. Aqui é a mesma coisa da primeira. Acesa, mas o óleo possivelmente estava muito baixo. Obrigada. Pode deixar essa aí. Eu preciso te dizer, minha irmã, que Deus te trouxe aqui nesta noite para você ter uma reposição de óleo. O óleo representa o Espírito Santo. E eu preciso te perguntar mais uma vez nessa noite: você está cheia do Espírito Santo? Você está cheia do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo ou o óleo, como mencionado na parábola, nós não passamos de uma lamparina vazia. Não importa quão boa a lâmpada pareça do lado de fora.
Depois que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos constantemente estarmos cheias do Espírito Santo. Nós precisamos constantemente, não é apenas no Princess, não é apenas no culto de quinta, não é apenas no culto de domingo, não é apenas no PG, não é apenas quando eu abro a Bíblia esporadicamente, é constantemente. E para que a sua lamparina ela possa estar cheia, ela não pode depender de mim, não. Só você pode único, exclusivamente fazer isso. Quer ser cheia do Espírito de Deus. Em algum momento as lâmpadas apagaram. E essas lâmpadas que foi mostrada aqui, elas eram conhecidas como lâmpadas herodianas. Por quê? Porque era na época do rei Herodes, então ele reinava. Então tudo era mencionado a ele. E o corpo da lâmpada era feito de barro e moldado na roda do oleiro. O bico era feito a partir de um molde. A asa, essa não tem, mas tem umas que tem uma asinha, que era moldada à mão, é como se a gente brincasse de massinha, que era para poder segurar essa lamparina. E o pavio era feito de fibra ou de linho, fibra de linho ou caule de junco, que ele era colocado no bico, e então a lâmpada era enchida com óleo de oliva. E depois que o pavio absorvia o óleo, a lâmpada era acesa. Você está entendendo? A lâmpada só podia ser acesa quando o pavio absorvia o óleo. E essas lâmpadas permitiam que as pessoas levassem luz consigo onde quer que fossem. E há um momento na parábola que difere a insensata das prudentes. E se torna isso visível a todos. E foi justamente quando o pavio se apagou. Eu já vi algumas ministrações que tem pessoas que dizem que o que diferiu a prudente da imprudente é porque 5 dormiram. A gente leu que todas dormiram, sim ou não? Sim ou não? Então todas dormiram, as prudentes e imprudentes dormiram. Então a questão aí não é porque elas dormiram, não. A questão aí não é porque a gente vai passear, porque a gente descansa, porque a gente viaja. Não, 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 não. Sabe qual era a questão? Porque 5 delas, antes de dormirem, deixaram o pote de azeite extra preparado, porque sabiam que a qualquer momento o noivo poderia chegar. E 5 delas não, acharam que era só mais um dia. Amanhã dá tempo. Amanhã eu entrego minha vida a Jesus. Amanhã eu me converto. Só hoje tem mais uma festa para eu ir. Eu vou curtir um pouquinho hoje, porque Jesus ele não vai voltar hoje não, ele volta amanhã. E se ele chegar, eu e você estaremos preparadas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A gente precisa, minhas irmãs, vigiar. E é meu papel como pastora te alertar. E eu preciso te dizer, mais uma vez, se você chegou aqui nessa noite com a sua lamparina apagando, deixa eu te dar uma boa notícia. Você está no lugar que tem azeite. Você está no lugar que tem azeite. Hoje é dia de a gente reacender a nossa lamparina ou deixar a lamparina acesa. O azeite, minha irmã, ele é pessoal. O azeite, ele é o combustível para a lâmpada. O óleo representa a presença do Espírito Santo, que representa a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa pureza, a nossa santidade, a nossa dedicação e o nosso comprometimento. As virgens sábias, elas não poderiam compartilhar o seu óleo com as virgens insensatas. Porque o óleo da preparação espiritual não pode ser compartilhado.
Deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus tem para você é para você. Você vai transbordar em outras vidas? Sim, com certeza, mas a salvação é individual. O mover e o tratar do Espírito Santo é individual. O óleo é individual, o óleo é pessoal. Não havia como passar de uma lâmpada para outra. A presença do Espírito Santo é insubstituível. Esse azeite, ele não pode ser dividido. Ele é pessoal. Agora imagina comigo. Se um pouco de óleo dentro de um azeite, dentro de uma lamparina, acende um pavio e deixa com que o pavio continue aceso. E se o óleo for descendo ou for reabastecendo, o pavio continua aceso. Imagina um monte de lamparina juntas em um lugar onde flui óleo do céu. Eita glória! Você não está entendendo não, minha irmã? Imagina a gente toda junta aqui nesse lugar que flui óleo do céu, o Espírito Santo está aqui, a presença de Deus é palpável, é de incendiar mesmo. Pega fogo. Não tem como não se apagar não, minha irmã. Deus te enche aqui para você iluminar lá fora, mas deixa eu te dizer, você não pode ser apenas cheia aqui não, você vai ser cheia na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, no caminho para o seu trabalho, no ônibus, no seu carro. É o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é palpável. Ele pode estar com você em qualquer lugar e é intransferível. A gente tem que parar com a vida de que, eu não fui para o culto hoje não. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim ontem, porque eu estava doente mesmo, viu? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já estou melhor. Deus até amarrou minhas tripas aqui. A gente tem que parar com essa história. Eu não vou para o culto não, mas meu esposo vai. E quando ele chegar, uhul! A unção que estava lá, ele vai passar para mim. Ei, não! A unção é sua. O Espírito Santo opera dentro de você. O que o Espírito Santo vai operar nele é nele. Eu vou ser cheia aqui, porque Deus ele vai transformar lá o meu filho. Amém, glória a Deus, porque o Senhor ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Mas ele vai transformar lá, quando eu for cheia aqui, ser cheia lá e transbordar lá também. O azeite, ele é pessoal. O azeite ele não pode ser obtido por esforço humano. Tem um momento que as 10 virgens, as 10 não, as 5, pedem emprestado às outras virgens prudentes o azeite. Me empresta aí, o meu está acabando. Me empresta aí, enche aqui, porque se o noivo chegar, não vai dar tempo de apagar não, porque vai estar acesa, porque tu vai dividir comigo. E a gente tem que parar de ser irmã 6 horas. Pastor, você ora por mim? Malu, você ora por mim? Su, você ora por mim? E a gente começa a terceirizar aquilo que cabe a nós. A intimidade com o Pai cabe a mim e a você. A gente é cheia, encharcada do Espírito de Deus e do óleo de Deus quando a gente o busca em primeiro lugar e a gente entende que a nossa intimidade só depende dEle. Eu não estou dizendo que a gente tem que pedir oração, não. Mas é como se essas virgens prudentes estivessem dizendo: oxe, eu me acordei 3 horas da manhã, orei que só. Fui para todos os cultos, fui para todos os PGs, faço devocional todos os dias. Tenho meu caderninho anotado. Aí tu quer que eu compartilhe o meu óleo contigo, Porque tu é preguiçosa e tu não vai buscar não. Aí tu quer que eu te dou aquilo que pertence a mim. Minha irmã, se a gente não buscar em Deus aquilo que pertence a nós, Ele vem, a gente fica. Em nome de Jesus, eu estou aqui para te alertar, para que isso não aconteça. Para no dia que Ele chegar, eu e você possamos ir, a gente possa entrar na casa do Pai, a gente possa participar da festa.
festa e a gente possa desfrutar do banquete. A gente precisa ter prudência e vigilância. Estou pertinho de terminar. Só para você acalmar o coração. Quem é mãe ou é noiva sabe disso. Porque pense num negócio difícil para a mulher. É fazer lista de aniversário e casamento. Misericórdia. E agora, para ajudar, os lugares colocaram senha, né? Glória a Deus. Porque antes era um tal de sobrinho do primo de... Entenda bem o que eu vou falar. Só que muitas vezes o nosso bolso não dá não. Então, quando a gente vai fazer uma listinha, é difícil ou não? A gente fazer uma lista para que a gente possa convidar as pessoas que a gente ama, que a gente quer que esteja perto. E a gente precisa ali, ó, ser bem cauteloso para não, fulano, ai meu Deus, ciclano, ai Jesus, vem cá. E só vai entrar na tua festa aquele que tiver senha, sim ou não? Porque o que não tiver, de uma forma muito desconfortável, vai ser convidado a sair. Se nós que somos falhas, imperfeitas, para a gente fazer uma lista de aniversário, só entra aquele que a gente convidou. Imagina Jesus, é de qualquer jeito? Para Jesus é de qualquer jeito? Aquelas mulheres voltaram lá, ai meu Deus, eu tentei fazer de tudo, deixa eu entrar, Senhor. E o noivo vai e diz, eu não te conheço. Davi fez aniversário mês passado, e ele pediu para comemorar no clube, que meu pai é sócio. E no clube, estourando, contando com todo mundo, inclusive com meu pai, só pode entrar 30 pessoas. Criança e adulto, tudo. Só 25 é a minha família. Eu disse, Jesus, vem cá, me ajude. Aí Júlia vai fazer aniversário no mês que vem e ela estava quebrando a cabeça. Mãe, onde eu posso fazer? Porque no clube só dá 30. Em tal lugar não pode tantas pessoas. E eu queria chamar muita gente. E eu fico imaginando Jesus. Minha irmã, Jesus, ele quer levar todo mundo. Jesus, ele quer levar a mim, a você. Só que não depende só dele, não. Depende de mim e você. A gente se achegar a ele, ter intimidade com ele. Porque a senha vai ser liberada. A gente precisa ser prudente e vigilante. Ser sábia significa estar preparada para o inesperado. E por último, a gente precisa firmar um compromisso com o Senhor. Foi mencionado aqui sobre um casamento. E o casamento é a definição de compromisso. E nessa noite eu quero te convidar, se você já entregou sua vida a Jesus ou não, a você firmar um compromisso com Deus. Jesus, ele declarou para seus próprios discípulos que os discípulos estariam com ele e negariam seus próprios desejos, ou eles estariam determinados em seguir seus próprios caminhos e negariam Jesus. Não tem como, minha irmã, a gente fazer a nossa vontade querendo fazer a vontade do Pai. E para a gente fazer a vontade dele, a gente precisa abrir mão da nossa. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Capítulo 10, ainda de Mateus, versículo 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de lá na frente. Eu acabei de ler para você. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai. Essa é a senha. Essa é a senha. Então, por gentileza, nesse momento, fica de pé. E para que eu possa concluir, nada melhor do que eu falar as próprias palavras do Senhor Jesus. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu desejo sincero, minha irmã,
é que eu e você possamos naquele dia desfrutar do óleo, ao invés de a gente tentar comprar de última hora como sinal de loucura. Deus te trouxe aqui nesta noite. Como eu te falei, coloca por favor, Bela, aquela lamparina que estava com o pavio apagado. Vai chegar o momento do apelo. Mas antes do apelo, o Senhor, Ele está me conduzindo para que possa ser feito isso aqui nessa noite. Você não chegou aqui por um acaso, você não chegou aqui à toa. E eu queria convidar a Auristela, por gentileza. E eu repito mais uma vez, pode passar, Bela. É uma que o pavio está apagado, mas ela tem óleo dentro. Essa aí, pode deixar aí. O Senhor bradou ao meu coração que talvez foi assim que você chegou nessa noite, com teu pavio apagado. Não foi obra do acaso você estar aqui. Não foi coincidência, porque para Jesus não existe coincidência você estar aqui. Não foi porque apenas uma amiga te convidou para você estar aqui. Mas foi porque Deus hoje, em nome de Jesus, Ele quer te encher ainda mais. Porque eu creio que você chegou aqui, que mesmo que um pouquinho de azeite, mas você chegou com alguma coisa na tua lamparina. Você não chegou aqui seca, não. E Deus quer trazer o óleo reserva, o óleo extra para dizer, ei, não vai faltar. Deus te trouxe aqui para te encher do Espírito que é dele. E se você chegou aqui com a tua chama apagada, esse é o momento de você acender. Então eu quero convidar você. Se você entendeu que precisa permanecer com sua lamparina acesa, a sair do teu lugar e